O tema que eu trouxe para nós meditarmos, para nós podermos aprender mais da palavra, é a videira verdadeira. Depois o tema já, se quiser registrar, a videira verdadeira. Eu pensei na videira, né? A videira é uma árvore. E eu gosto de estudar esse tema. E é muito interessante. Eu não conheço, ignorância minha, não sei se existe outra árvore, um outro vegetal que tem um ciclo como a videira. Né? A videira, inclusive, ela não pode ser plantada em qualquer lugar. Ela é um ser vivo, né, do reino vegetal que é criterioso. Onde é muito gelo, não dá. Onde é muito calor, também não dá. Né? Algumas técnicas são desenvolvidas para superar algumas barreiras naturais, mas, enfim, o fruto dela, que é a uva, ele vai falar depois de onde que vem a melhor qualidade. Em João, capítulo 15, ninguém mais, ninguém menos diz que é a videira verdadeira, que é Jesus. E nenhum apóstolo escreveu isso, foi ele que falou. Eu peço licença para os irmãos para eu ler o capítulo. Eu vou tentar ler o mais breve e o mais compassado ao mesmo tempo possível, para que nós não percamos a atenção, mas é válido. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também têm odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então Jesus é a videira verdadeira, e dela advém todas essas características que Jesus descreve nesse capítulo. Esse capítulo inteiro são as palavras de Jesus. Peço licença também para ler aqui sobre a videira. Estou falando da videira, Jesus é a videira. O que é uma videira? Em poucas palavras, em resumo, algumas características. Eu acho interessante. Bom, o que uma videira precisa para viver? Nós sabemos que ela é uma árvore, um vegetal. Nas principais regiões produtoras de vinho, videira faz vinho. A videira tem um ciclo de crescimento anual. Então, a videira, ela produz fruto uma vez por ano. É uma característica diferente de, por exemplo, uma jabuticabeira. Tem uma lá em casa, ela dá fruto o ano todo. A videira não. No inverno, a videira permanece em repouso vegetativo e não tem partes verdes. Desatentamente, alguém, talvez eu, antes de saber, olharia e falaria, morreu. Porque ela fica só o tronco, seco, sem folha, marrom. Mas ela está em repouso no inverno. Na primavera, o abrolhamento dá início à temporada de crescimento dos seus ramos. Ramos novos crescem a cada ano. No final da primavera, início do verão, a videira floresce e se formam pequenas uvas, num processo conhecido, tecnicamente, como vingamento. Então, a uva quando nasce, ela é uma bolinha verde. Não tem outra, toda e qualquer uva, seja tinta ou branca, ela vai nascer, vai iniciar dessa maneira. À medida que o verão avança, as uvas crescem, mas tem ainda uma textura dura, uma cor verde, níveis altos de acidez e sem açúcar. No final do verão e no início do outono, as uvas começam a ficar maduras. As uvas enchem-se de água, os níveis de açúcar aumentam, os níveis de ácido diminuem e os sabores se desenvolvem. O primeiro sinal deste processo de maturação é a mudança da cor que as uvas experimentam. As que são da espécie branca ficarão com a pele verde claro, dependendo de várias espécies de branca que tem, mas diferentes, obviamente, das tintas, que também irão de um rosa até um azul escuro, praticamente. Essa mudança na cor é conhecida como pintor. No outono, após a colheita das uvas, a temporada de crescimento chega ao fim. A videira perde as suas folhas novamente. À medida que o outono cede lugar ao inverno, a videira volta a entrar em repouso vegetativo. Esse é o ciclo de uma videira. Por isso que eu disse que eu não conheço uma outra planta, pode ter, mas eu não conheço, com esse ciclo. E é, de certa forma, fascinante. E muitas aplicações nós podemos ter aqui. Uma delas, o tempo. A videira tem as quatro, participa do ano nas 4 estações, e em cada estação ela está em um estágio. Desde o repouso até o desenvolvimento de novos ramos, até o florescimento das flores, depois das flores os frutos, amadurecem os frutos, colhem os frutos, em repouso novamente. É muito interessante, eu acho. Jesus disse que é a videira verdadeira, para mostrar como funciona o nosso relacionamento com Ele. Esse é um adjetivo, verdadeira. Porque podemos fazer uma analogia aqui que tem videira falsa. Ele é a verdadeira, Ele é o caminho. Então, aqui é esse adjetivo e essa forma que Jesus usou para se manifestar. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos que dependem dele. E o Pai é o agricultor, como nós lemos no início do capítulo 15. Então, o agricultor, num parreiral, ele vai cuidar da vinha. E quem é esse agricultor aqui, nessa analogia que Jesus fez, é o próprio Deus.
Ele é a videira, e nós estamos plantados nele, como os ramos. João 15:1, só vou reler aqui essa parte, ele diz, então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. E Jesus explica que ele é a verdadeira, porque somente nele nós temos a vida. Não existe outra fonte de vida. A videira sustenta e alimenta os ramos. Ou seja, Jesus nos sustenta e nos alimenta. A Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, Jesus mora dentro dela. Em outras palavras, em palavras simples. Espiritualmente, a pessoa morreu para o pecado, juntamente com Cristo lá na cruz. Lá, quando ele morreu, nós não estávamos presentes como seres de carne e osso, mas ele já tinha traído. E agora recebe nova vida em Jesus. Assim como a seiva dá vida aos ramos, Jesus dá vida aos regenerados. Para dar frutos, é evidente que precisamos, como um ramo da videira, estar em Jesus. Não há como. E aí entra aquelas batalhas espirituais de igrejas que nós já passamos, experiências que nós já tivemos. Uma guerra, eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu quero produzir uva, mas eu não estou ligado na videira. É impossível. E aquela guerra corrói. Aquela guerra, realmente, quando a palavra é revelada e a pessoa descansa, para mim, na minha experiência, foi assim. Foi, nossa, cai o fardo das costas. Para dar frutos, então, nós temos que estar em Jesus. Precisamos estar unidos com Jesus, recebendo a vida dele, para crescermos e sermos produtivos, como a uva na videira. Somos dependentes de Jesus, assim como o ramo que não está unido à videira morre e seca, quem se afasta de Jesus fica sem vida. Os galhos secos sem vida serão destruídos, mas quem está unido em Jesus tem a vida eterna. Aqui é interessante a gente pensar, porque Jesus usou essa analogia. Os ramos que estão em mim não produzem fruto. É possível alguém estar em Cristo e não ser salvo? É possível alguém estar em Cristo e, consequentemente, não produzir fruto? Eu vejo que dentro da analogia que ele usou, é evidente que nós temos que ter o entendimento, a revelação. Não tem ramo na videira, em Jesus, que não produza fruto. Ele diz que já arranca. Se não está nele, é um ramo seco. Se é um ramo seco, não está nele. Não produz fruto. Uma coisa é ligada com a outra. Deus é o agricultor. Ele cuida das nossas vidas e nos guia para darmos bons frutos. Não existe ramo intruso na videira verdadeira. Se um ramo não dá fruto, não está na videira. Atenção, eu fiz essa exclamação aqui. Se o ramo está na videira, ele dá fruto, infalivelmente. Jesus diz, lá no versículo 4 e 5, que o ramo que permanece nele dá fruto, Deus é o agricultor e não corta o ramo que dá fruto. É interessante até essa questão de falar a videira verdadeira. Num desses estudos, a gente aprende lá na França, na Borgonha, é uma região da França, famosa de cultivo de videiras e vinho. Existem, eles falam, igual café aqui, rua de café, né, de plantação, ruas de videiras, que são de variados donos, de tão famosa que é a região, de tão pequena que é a região, de tão bom que é o solo, e de tamanha qualidade que vai se extrair dali e, consequentemente, o preço depois desse produto. E ali, cada agricultor vai na sua videira.
Então a gente faz essa analogia também. Na videira verdadeira, quem é o agricultor é Deus, que vai até ela. E na falsa? Só tem o diabo, né? Só sobra ele. Né? E o fruto? Então, somos os ramos que produzem frutos. Os ramos dão fruto com a ajuda da videira e do agricultor. A videira falsa também ela é um meio ineficaz para que o ramo produza fruto. A videira falsa nesse contexto que nós estamos falando. Jesus disse que Deus é glorificado quando damos frutos. Em João 15, 8 a 10, que nós já lemos também. Esse fruto deve, como na videira planta, ele vai crescer paulatinamente, vai dar as flores, vai dar os frutos, vai amadurecer. E é isso que a gente pode traduzir como um processo de santificação. E quais são os frutos? Vamos abrir lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 a 25. Jesus está falando de videira, que ele é a videira. Obviamente, são termos que transfiguram, que figuram dentro do mundo espiritual. E aqui em Gálatas 5, 22 a 25, ele inicia falando. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu não fiz um estudo para ver se naquele momento que Jesus deu esse exemplo, eu sou a videira, qual era o público que ele estava falando. Mas provavelmente alguém do meio. Provavelmente alguém que tivesse afinidade com esse tipo de área do conhecimento. E aqui ele traz essa passagem dos frutos que se ligam automaticamente, elas se encaixam ao dizer que quem está em Cristo produz estes frutos. Como ele disse lá no Evangelho, aqui o apóstolo vem e trata dos frutos que quem é o ramo ligado na videira verdadeira vai produzir. A videira precisa de amor. Tudo na vida precisa de amor. Aqui ele inicia dizendo, o fruto do Espírito é amor. Eu já ouvi pregações onde se dizia que, olha, o fruto do Espírito é o amor. O resto advém do amor. Ele não trata, os frutos do Espírito são, né? Não trata no plural. Mas, de qualquer maneira, não tem problema. Se é o amor ou se todos são, tudo vem do amor. Porque Deus é amor. Voltando lá no texto base, eu só quero ler esse versículo onde deixa claro essa questão. É João 15, 12. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Naquele culto que nós tivemos na casa da Denise, foi interessante, na brincadeira, né, que o Palmieri fez, quem não foi, era uma brincadeira que retratava o que a pessoa gostaria que Deus fizesse a mais na vida dela, né? E através de um louvor ali descontraído. E aí caiu na minha vez, falei, poxa, o que eu vou querer, né? Deus já deu a salvação. Mas o que ele pode fazer a cada situação da nossa vida para que a gente haja com, vamos dizer assim, sem errar, né? Com a melhor posição, a melhor atitude possível. E eu falei, bom, o amor. Porque o amor é que vai traçar todas as coisas, né? Se a pessoa vem e te pisa no pé, aí você conta até 10, ou até dependendo, se alguém quiser contar até 1000, depende da pessoa. E vem o amor de Deus para dar aquele, né, para. Você ouve alguma coisa, vixe, eu vou falar, não, também 10 ou até 1000. Né? Eu vejo que esse é o momento que Deus está ensinando, está exercitando, e eu parto da base que é o amor. Se eu não tiver amor,
é propício a gente ler até 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Deixa eu ler alguns versículos aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Para aí. Existe mais alguma coisa que foge da base e da proteção do amor? Tudo que ele diz aqui eu incluo na vida, não falta nada. O amor jamais acaba. O amor faz todas as conexões, todos os ligamentos da videira verdadeira até nós. Ele possibilita a permanência eterna do agricultor, da videira e dos seus ramos. Esse é o nosso ciclo, então. O nosso ciclo não tem o repouso do inverno, mas tem o descanso em Jesus, né? E esse descanso, essa entrega, não é só no inverno, essa entrega é eterna. Para Ele fazer, o fruto vem dele. O ramo não dá a uva, a videira que faz o ramo produzir a uva. Mas, se parasse aí, estava muito bom. E aí, como os ramos felizes, nós poderíamos sair por aí, ir embora e ficar contente. Mas tem uma consequência e tem uma recompensa. Qual a consequência da nossa vida em Cristo? Uma vez na videira verdadeira, nós já não somos deste mundo. Lá no texto base, só o versículo 19, Jesus diz isso. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Hoje nós estamos voltando para casa, após aqui a escola dominical, e tem um grupo lá, tudo tem grupo hoje, né? Tem grupo para tudo. Aí o grupo do condomínio. Então a gente só, como diz o mineiro, só observa, né? Então tinha lá, o síndico colocou, domingo que vem, né? Domingo de Páscoa. Domingo, às 9 da manhã, já tem um evento para as crianças do condomínio. Nós vamos fazer caça-ovo de chocolate. Aí eu falei para a Bianca, nós somos de outro mundo mesmo, né? Não somos deste mundo, né? Partindo do princípio que é um domingo. Domingo eu desde criancinha, graças a Deus, ia para a igreja. Então, eu não sei o que é um domingo sem vir na igreja. Para mim fica estranho. Para mim fica, que dia é hoje, né? Não cai bem o dia. E aí, se você, num caso desse, no grupo, coloca ali, pessoal, igual nós já fizemos algumas vezes lá, de entregar livrinho, ninguém se manifesta. Descobrimos aí hoje, esses dias, que tem uma pessoa que é de uma igreja lá, mas é o 007, né? Crente 007, espião secreto. E se você vai falar para esse pessoal, talvez um dado para quem gosta de aprender, fala, olha, posso passar para vocês uma informação? Está errado domingo de Páscoa. Se você quer, primeiro que é da Bíblia, né, do Velho Testamento, e não tem nada a ver com o mundo. Mas se você quer comemorar Páscoa, você é judeu, né? Porque o judeu ainda... E Páscoa foi lá no Êxodo, que Deus mandou o povo
celebrar a Páscoa na noite antes da libertação do Egito. E terminou com Jesus. Depois veio a ressurreição. Nós vamos celebrar a ceia. Você vai falar para eles: posso te passar essa informação técnica para você saber direito o que você está fazendo? Já imagino, né? Porque a pessoa nem olha mais na sua cara, né? A gente entra no elevador assim e tal. Ó o louco. ET, né? A gente fica. Essa é uma consequência da gente estar em Cristo. A vida no mundo, os seus vários sentidos por aí perdem. E se você for falar, raras vezes talvez a pessoa te dê ouvido. Via de regra, ela vai achar que você é esquisito. Jesus também alerta em Mateus 10, 16 a 22, sobre isso. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Estão preparados para a guerra? A guerra hoje ela é velada, né? Já piorou muito. Do pouco que posso dizer que vivi, parece que algumas coisas que eu vi é do século passado, de tão deturpado e estragado que esse mundo está. E qual será a final recompensa para os ramos da videira verdadeira? João 6, 35 a 40. Essa é a recompensa. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vida eterna é a nossa recompensa. O prazer de passar a eternidade com Deus. Eu sempre falo assim, de volta com Deus, né? Porque ele criou para estar com Ele. Aí no meio teve esse problema chamado pecado. E no final tem a volta com Ele. Eu quero encerrar, irmãos, com um texto do apóstolo Paulo que expressa essa vitória final. Está em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. De 6 a 8. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. A videira verdadeira, nós os ramos verdadeiros da videira verdadeira, que produzem os frutos verdadeiros, que anunciam o Evangelho. Acho que é nossa maior expressão de gratidão a Deus é anunciar o Evangelho. De qualquer maneira, como diz o apóstolo Paulo, tem várias formas, não é só falar, né? No seu comportamento, na sua vida diária. Tudo, as pessoas estão nos vendo, né? E basta a gente viver conforme a palavra, conforme o ramo verdadeiro, que esse evangelho estará também sendo anunciado. Amém?